segundo João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo que não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é que amem uns aos outros. Glória a Deus. Pai, mais uma vez quero orar e lhe pedir, Senhor, fala ao teu povo, que aqui, ó Senhor, o Senhor encontre, ó Deus, a terra fértil, Pai, aonde a semente é lançada, e a pessoa, Pai, que é o nosso coração, ela recebe essa palavra, e ela, Senhor, coloca em prática. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, não seja eu falando, mas o Teu Espírito através de mim, e que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu amo muito essa passagem. Aliás, eu amo o Evangelho de João. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque ele é muito prático, ele fala muito a respeito de Jesus, na prática. E alguns anos eu lendo essa passagem, eu me deparei com algumas coisas que me chamaram a atenção. Quando nós lemos, e quando eu aprendi lá com
antigamente lá com o meu antigo pastor Jonas, que vocês conhecem, quando ele ensinou a gente a preparar a mensagem, e como que a gente preparava a mensagem, ele falou algo que é verdadeiro. Quando uma palavra, ela é várias vezes repetida no texto, é que é o assunto daquela palavra, é o assunto central. Só para vocês terem uma ideia, o verbo permanecer, que em grego ela é menor, ela aparece nesse texto que nós lemos 12 vezes. Mas uma curiosidade, a palavra amor aparece 9 vezes, e a palavra fruto 9 vezes também. Então tem algo que João quer falar conosco aqui. É algo muito importante. Ele quer falar conosco a respeito de permanecer, ele quer falar conosco a respeito de dar fruto, e ele quer falar conosco a respeito de amar uns aos outros. Mas, recentemente eu lendo a carta, a primeira, a segunda e a segunda carta de João, eu também percebi que ele repete várias vezes esse mesmo verbo, permanecer. E aí, para que vocês tenham ideia, o Novo Testamento, ele vai trazer esta palavra, menor, que significa permanecer, 118 vezes no Novo Testamento. E os escritos joaninos, 60 vezes. Sendo 34 vezes no Evangelho de João, 23 vezes na primeira carta de João e 3 vezes na segunda carta de João. E aí eu falei, meu Deus, por que João está mais que a metade do Novo Testamento todo falando sobre permanecer? Será que ele quer que eu permaneça num lugar? E aí, na mesma pesquisa, eu percebi que tem dois sentidos a palavra permanecer. Tem o sentido literal, que é ficar aonde está, como por exemplo lá em João 1, 38, 39, que ele fala assim, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, aonde você mora? E aí ele vai e mostra onde ele mora, e eles ficam ali, eles permanecem ali aquele dia. Então o sentido literal é de ficar naquele lugar, continuar naquele lugar. Outra passagem, João 2, 12, ele fala que ele permaneceu poucos dias em Cafarnaum. Então, o sentido literal é de estar no mesmo lugar. E esta palavra, no sentido literal, ela está relacionada nos escritos de João, tanto no Evangelho quanto nas cartas, 12 vezes, dos 60. E aí um outro sentido, que é o sentido teológico. E no sentido teológico, essa palavra aparece 48 vezes nos escritos joaninos. E o sentido teológico, permanecer, ele tem um sentido espiritual, relacional, soteriológico, cristológico ou ético. E é aqui que a minha curiosidade se tornou uma chave para nós, para a minha vida nesse ano. E eu espero que para vocês seja uma chave também para o ano de 2026. Porque permanecer não é estar apenas no lugar. Permanecer é se relacionar com o Senhor. Permanecer é estar na presença dEle. Nós temos permanecido em várias ocasiões, em correrias do dia a dia. Talvez você, nesta noite ou neste ano, você iniciou o ano preocupado com o que conquistar esse ano. Talvez você entrou o ano com
as contas no vermelho, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Talvez você entrou esse ano com a meta lá na empresa dobrada. Talvez você entrou esse ano com muitos afazeres ministeriais para acontecer esse ano. Talvez você colocou muitos projetos à frente, muitos planos. Mas eu quero dizer para você que é necessário permanecer em Cristo apenas. O título dessa mensagem é Permanecer para Viver. E nós precisamos permanecer na videira, porque é a videira que vai nos sustentar, e ela que traz vida. Então, João, ele quer trazer a importância de permanecer em Cristo. E eu quero ver com vocês algumas lições que ele nos traz. A primeira lição que eu aprendo nesse texto e nesses escritos, nos escritos joaninos, é que permanecer em Cristo é uma relação vital e não apenas religiosa. O que é vital? Vital, segundo o dicionário, é o que faz referência à vida, à existência, o que é indispensável para a preservação da vida. Então, se relacionar com Deus, se relacionar com Jesus, é indispensável para a preservação da vida, meus irmãos. Talvez nós estamos ligados à religiosidade. A religiosidade, ela nos leva a fazer algo que é padrão do mundo, dos homens. Talvez você achar que vir aos cultos no domingo e um dia da semana é o suficiente. Mas não é isso que João está dizendo. João está dizendo que é vital, é indispensável para a preservação da vida, nós temos uma relação com o Senhor, uma relação íntima. João, lá no versículo 1 ao 5, ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, no versículo 5, eu sou a videira, vocês, nós, somos os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês nada podem fazer. Talvez você começou um ano preocupado em dar muito fruto esse ano, ganhar muitas almas, preencher o vazio que está nos bancos. E aí você está preocupado com as estratégias de como que eu vou fazer então para encher este templo. Como eu vou fazer para ganhar almas? Como eu vou fazer para alcançar vidas? O que eu vou fazer? Qual que é a estratégia? E o mundo está cheio de estratégias, as igrejas estão cheias de estratégias. E todas são boas. Mas, irmão, a melhor estratégia é permaneça na videira, permaneça em Cristo, porque é estando nele que nós vamos dar fruto. O ramo, ele não dá fruto sozinho. Ele não dá fruto sozinho. E às vezes a gente está ali correndo, o que eu vou fazer? Eu vou correr para cá, eu vou entregar um panfleto, eu vou na praça, eu vou não sei na onde. Mas uma coisa é necessário, é permanecer em Jesus, é permanecer na videira. Permanecer significa dependência constante e não autonomia espiritual. João, ele apresenta Jesus não como um mestre distante para nós. Ele apresenta Jesus como uma fonte de vida espiritual. E é por isso que é indispensável para a preservação da vida que eu e você, neste ano, tenhamos relação com Jesus. Não só nos cultos, não só nos grupos pequenos, não sei se aqui tem grupos pequenos, não só nas reuniões, mas na segunda-feira, lá no seu quarto, com a sua Bíblia, orando, buscando ao Senhor.
não só nos cultos, mas lá no seu trabalho, lá no carro. Colossenses 2, de 6 a 7, vai dizer: assim como recebestes, andai nele. Gálatas 2, 20, ele fala: já não sou eu quem vive, mas quem que vive em nós? É Cristo. Mas para Ele viver em nós, irmãos, nós precisamos estar na videira, que é Ele. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Sabe, um celular, ele pode ser bonito e caro. O meu está até com a tela ruim. Se tiver um aí, ó. Olha, abriu, amor. Se tiver um sobrando aí, pastor, olha, quebrou a tela. Um celular pode ser bonito, pode ser de última geração, agora o iPhone está no 17 Pro Max, que lá fala até sozinho. Mas se ele não estiver conectado a uma energia, ele não carrega. Porque na hora que acaba a bateria, irmão, acabou. Ele morre. O cristão pode ter uma aparência religiosa. Pode vir aqui de terno, gravata, falar bonito, eloquente, bem aparente, educado. Mas se não tiver uma comunhão real com o Senhor Jesus, ele seca. Ele seca. Como que está a sua conexão com Cristo? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Como é que está a sua comunhão com Cristo no trânsito? Quando alguém te fecha. Como é que está a sua comunhão com Cristo quando as coisas não dão certo do jeito que você imaginou? Permaneça nele. Se relacione com ele. Porque isso é indispensável para a preservação da nossa vida. Segunda lição que João nos ensina é que permanecer em Cristo produz fruto visível e não estéril, que é a religiosidade. Visível é aquilo que é perceptível, o que é óbvio. Parece até óbvio falar isso, né? Que é aparente, que é facilmente percebido, por ser claro, por ser evidente. Já a religiosidade, ela é a obediência de rituais e tradições humanas. Ela se torna uma aparência de piedade, contrastando com a verdadeira fé, que é uma relação íntima com Deus. Ela é focada num coração transformado, no amor e a obediência à palavra. Quais são as características da religiosidade? Foco em rituais e tradições, hipocrisia, orgulho, superioridade e obediência a mandamento de homens. Às vezes a gente está ali cumprindo protocolos. Eu chego no horário, eu sei a hora que levanto, eu sei a hora que abaixo, que eu me sento, eu sei a hora que eu levanto a mão para adorar, a hora que eu dou glória, a hora que eu dou aleluia. E aí, irmãos, a gente fica andando segundo as tradições humanas, não bíblicas. Eu tenho que me vestir assim, eu não tenho que fazer a barba, senão não prega, não sobe no altar. Tem que cortar o cabelo assado. Então, a religiosidade, segundo, olha só que o Luciano Subirá vai falar, a religiosidade é pior que a imoralidade. Porque, diferente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Agora, permanecer em Cristo vai nos fazer gerar frutos visíveis, aparentes, perceptível aos olhos das pessoas. Olha só o que diz o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto,
e assim mostrarão que são os meus discípulos. E quais são esses frutos? Gálatas 5, 22 e 23, ele vai falar quais são os frutos. São frutos do quê? Do Espírito. Que diz assim, ó, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando ele vai falar das obras do Espírito, você vê que é no plural. Sabe por quê? Porque é possível alguém estar com a imoralidade sexual, mas ele não ter inimizades. É possível a pessoa estar numa impureza e ele não ser um ciumento, não ser uma pessoa de discórdia. É possível a pessoa estar no meio de libertinagem, mas ele não ser uma pessoa de divisões ou de facções. Mas quando você dá o fruto, você vai ver que, mas o fruto do Espírito, ele é amor, ele é alegria, ele é paz. Talvez você não está alegre hoje, por algum problema que aconteceu, pela sua situação financeira, pela uma condição física de saúde, por alguém da sua família que está passando por algum problema, está distante do Senhor. Mas isso não quer dizer que você não é alegre. Porque se você tem o fruto do Espírito, você pode não estar alegre hoje, mas você é alegre. Você é uma pessoa de amor, amorosa. Você é uma pessoa que carrega a paz de Cristo. Salmo 101, 103, coloca aí pra gente, amigo. Salmo 101, desculpa, 101 não, Salmo 1. Estou lendo até errado aqui. Salmo 1, de 1 a 3, diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Mais um, e como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. João nos ensina que o fruto não é opcional, é evidência de vida. Então, se você tem o fruto do Espírito, irmão, o fruto, ele não vai ser opcional, ele vai ser a evidência. As pessoas vão ver, elas vão perceber que você é uma pessoa que dá fruto, segundo o Espírito de Deus. Uma árvore viva, ela frutifica naturalmente. Você já viu árvore que não dá fruto? Tem uma árvore lá no meu bairro, na frente da casa do pastor Jonas, tem um pé de umbu. Nós comemos umbu lá no Piauí. E aí eu falando com ele falou assim, tem uma árvore de umbu lá na frente da minha casa, que acho que foi a mãe dele ou o pai dele que plantou, há muitos anos atrás. E ela nunca deu um fruto. E quando eu vi o pé de umbu, um umbuzeiro lá no sertão, ela é carregada. E lá, não sei se porque ela não se adaptou ali à região, ela não dá fruto. As folhinhas dela é verde e tal, mas ela não dá nenhum fruto. Mas uma árvore que é viva, ela frutifica naturalmente. Um cristão que é conectado, ele manifesta o caráter transformado.
ele não é perfeito, mas ele vai transmitir, ele vai manifestar um caráter manifestado. Que tipo de fruto sua vida está gerando hoje? É o que a carne exala, grita? Ou é o fruto do Espírito? Como as pessoas ao seu redor te veem? Elas percebem Cristo em vocês? Será que quando as pessoas nos olham, elas percebem Cristo em nós? É uma reflexão que nós temos que fazer. Esses dias eu vi uma postagem essa semana. Se você fosse preso pelas causas de Cristo, eles teriam provas suficientes contra você? Porque se nós estamos manifestando o caráter de Cristo, eles terão provas suficientes que nós seguimos um Deus vivo, que nós estamos conectados à videira. Amém? Então, primeiro, permanecer em Cristo é uma relação vital e não apenas religiosa. Segundo, permanecer em Cristo produz fruto visível. As pessoas vão ver você manifestando o fruto do Espírito através de você. Terceiro, permanecer envolve disciplina e poda, não apenas conforto. Diga amém. Que ninguém gosta de poda, né? Né, Lívia? Principalmente os filhos, né, pastor? E chega lá na disciplina, eles... Ninguém gosta. Mas permanecer envolve isso. Versículo 2 vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda. Olha lá, essa versão está: e poda todo aquele que der fruto. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Quem quer dar mais frutos aqui no ano de 2006? Você vai ser podado. Você vai ser podado. Ele vai limpar. Ele vai cortar algumas coisas. E poda dói. Cortar dói. Disciplinar, ser disciplinado não é gostoso. Quando o pai vem disciplinar o filho, quando o líder, o pastor vem nos disciplinar, vem nos podar, no primeiro momento parece que é ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não poda porque odeia o ramo, mas porque se importa com o fruto. Se você está sendo podado, meu irmão, se você está sendo podada, minha irmã, não é porque Deus não te ama, não. É porque Ele se importa com o fruto que você vai dar. E o fruto que Ele quer que você dê é o fruto que permaneça, que gere mais fruto ainda. A poda dói, mas ela protege o propósito. Sabe, todo fruto ele gera uma semente, amém? Você já viu o tamanho de uma semente? Se pegar uma semente de laranja, é desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanho, uma semente. Sabe qual que é o potencial dessa semente? O potencial de uma semente é uma floresta, irmão. Você já imaginou? Se pegar uma semente, ela pode se tornar uma floresta. Porque você vai plantar, ela vai crescer, ela vai dar mais fruto, que vai gerar mais sementes. E aí só no primeiro fruto, quantas sementes não gera dentro de uma laranja? Eu não sei quantas laranjas dão uma só árvore. Mas imagina que dê 50 laranjas, e cada uma delas dê ali 5 sementes. É muita semente.
Então o potencial de uma semente é uma floresta. O potencial de um fruto que você dá, que você gera, é de multidões de pessoas sendo abençoadas. É de pessoas querendo servir o mesmo Deus que você serve. É de pessoas quererem, querer buscar esse mesmo Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos não ficar triste quando nós somos disciplinados, quando nós somos podados, quando nós estamos em provações. Hebreus 12:11 diz que a disciplina produz fruto de justiça. Tiago 1, de 2 a 4, vai falar das provações, que quando nós conseguimos passar por várias, e ele coloca ali por muitas provações, ela vai nos gerar maturidade. Então, provação, disciplina, ela só gera coisas boas. Deus pode remover hábitos da sua vida, relações, planos que impedem o crescimento seu, o crescimento do Evangelho na sua vida. Ele pode tirar isso de você. Mas não fique triste, porque como eu falei, quando Ele está te podando é porque Ele está protegendo o propósito, que é gerar mais frutos. Nem toda perda é derrota. Algumas são tratamento divino, para que você e eu cresçamos mais, avancemos, venhamos produzir mais frutos, e frutos que permaneçam. A nossa aplicação nessa palavra é: você precisa resistir ou confiar quando Deus corrige você. Quando Ele te corrige, você confia? Ou você resiste? O que talvez nós precisamos hoje é ser podados. É ser podados. Não fique triste quando Deus podar você. Saiba que é por amor. Porque Ele te ama. Alguns líderes falam assim, se eu estou chamando a atenção é porque eu ainda me importo com você. Já ouviu isso? O chefe, às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu chefe pega tanto no meu pé, é porque ele vê um potencial em você. No dia que ele parar de chamar a atenção sua, pode se preparar, que seus dias estão contados. É que ele já não está contando muito, já está vendo alguém para colocar no seu lugar. A quarta e a última, para a gente sair daqui com um ensinamento profundo, é que permanecer se expressa em obediência e amor contínuo. O verso 10 vai dizer assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só que interessante, porque Jesus permaneceu, guardando os mandamentos do Pai dele, ele permaneceu no amor do Pai. E às vezes eu e você não quer permanecer na palavra de Deus. Como que está a sua leitura bíblica? Esse ano começou o plano anual, ou vai terminar o do ano passado, ou retrasado, colocar em dia. Nós precisamos nos atentar a isso. Lá na nossa igreja nós fizemos aqui, plano de leitura bíblica anual, nós estamos em dia. Hoje, dia 1º de fevereiro, lemos do Levítico de 1 a 4. Sabe, permanecer não é sentimento, é uma escolha diária de obediência. O amor cristão, ele não é abstrato, ele é vivido. Nós precisamos permanecer nessa palavra, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos dá vida, ela que nos dá direção, ela que nos corrige, ela que nos coloca no prumo. 1 João 2, de 3 a 6, ele vai dizer assim, quem permanece anda como ele andou,
Você quer andar como Cristo andou? Permanece na palavra. João 14 aqui, ele vai dizer assim, ó: em verdade, de verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores, porque ele foi para junto do Pai. Você quer fazer as mesmas obras que Jesus fez? Permanece nele. Permanece na palavra. Ame a palavra. Amar quando é fácil não é prova de permanência. Amar quando as coisas estão indo bem não é prova de permanência. Por isso que o muito ser provado, ser tribulado, e você aguentar, ele vai gerar maturidade, perseverança, constância, e você vai ser aprovado. E quando nós somos aprovados, meus irmãos, aí, queridos, o céu é o limite, porque quando nós somos aprovados, Deus está falando assim: agora eu posso colocar na mão dele, na mão dela, qualquer coisa, porque quando estava tudo bem, ele permaneceu, ela permaneceu, mas quando estava na escassez, quando todo mundo abandonou, quando as coisas não estavam boas, ele permaneceu firme. Quando todo mundo foi embora, quando a igreja esvaziou, alguém permaneceu firme no propósito. E aí, meu irmão, Deus abre as portas do céu, Ele derrama. Amar quando as coisas estão difíceis revela maturidade espiritual. Seu amor é reação emocional ou decisão espiritual? Você obedece mesmo quando não sente vontade? Essas são as perguntas que nós temos que refletir. Eu concluo aqui dizendo: permanecer é o segredo da vida cristã. João, ele vai nos ensinar que permanecer que a fé ela começa num encontro, cresce num relacionamento e se prova na permanência. 1 João 2:24 diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Nós precisamos fazer uma avaliação nossa. É um desafio para nós, prático. Aonde você está se desconectando do Senhor, da videira? E aonde você precisa permanecer mais firme? Porque se nós nos desconectarmos, nós vamos ser como aquele ramo que é cortado e é lançado fora e secará, e vão nos apanhar e vão nos levar ao fogo. E aqui você sabe o que o fogo representa, né, irmão? Não é purificação aqui nesse caso, não. Aqui é choro e ranger de dente. Irmãos, não é sobre começar bem, é sobre permanecer fiel. E eu quero orar com você nesta noite. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Eu não sei como que você começou o ano 2026, mas uma coisa eu tenho a te dizer. Você precisa permanecer na videira para viver. Você precisa entender que a permanência em Cristo é uma relação diária, que através dessa permanência você vai dar fruto visível, que você vai ser podado, mas isso é por amor a você, e que quando nós permanecemos, nós expressamos obediência e amor contínuo. Eu não sei em qual dessas áreas Deus falou com você, qual desses pontos, mas se Deus falou, feche os seus olhos. Se Deus falou em algum momento com você, coloca a mão no seu coração, como um sinal que você quer fazer um compromisso de permanecer na presença de Deus, permanecer na videira, permanecer de uma forma real, de uma forma vital, indispensável, imprescindível, de uma forma que você vai ser intencional no seu dia a dia, em buscar a presença do Senhor.
Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite e apresentar ao Senhor esses nossos irmãos, meus irmãos e nossas irmãs, ó Pai aqui presente, que ouviram essa palavra. Pai, nós precisamos do Senhor. Não há nada, Pai, como diz a Tua palavra, que nós possamos fazer sem que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo através de nós. Por isso, ó Pai, permanecer no Senhor neste ano, nesses dias, ó Pai, é vital, é imprescindível, ó Deus, é algo mais importante que nós precisamos para que nós venhamos dar frutos nesse ano. Ó Deus, em nome de Jesus, que antes de nós corrermos atrás, ó Deus, daquilo que vem nos assustar, ó Deus, daquilo que vem, Senhor, nos levar à correria do dia a dia, Pai, nós venhamos permanecer no Senhor. Que nenhuma circunstância, Senhor, venha nos tirar da presença do Senhor, do compromisso da Tua palavra, do compromisso de conhecer mais profundamente o Senhor, do compromisso de estarmos no secreto orando, Senhor, colocando os nossos pedidos, mas também, Senhor, tendo um relacionamento profundo contigo, que nada venha roubar este lugar de nós estarmos na Tua presença e permanecer, porque se nós não permanecermos, nós seremos cortados e não viveremos, e nós precisamos permanecer para viver. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Se possível, Senhor, gere em nós fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua palavra, para que enquanto nós não lemos a palavra, enquanto nós não falarmos com o Senhor, enquanto nós não formos para o jejum, para a oração, ó Deus, não seremos saciados e seremos confrontados pelo Teu Espírito. Por isso, gera em nós, Senhor. Se a gente não está tendo fome, se a gente não está tendo sede, se a gente não está tendo a compreensão, gera em nós, ó Pai. Porque nós queremos, como igreja, como corpo, como ramo que está, ó Senhor, ligado à videira, dar fruto, e como diz a Tua palavra, muito fruto, e fruto que permaneça. Assim nós oramos, colocamos diante do Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, amém. Glória